A campanha tocou às 14h17 de uma tarde fria de terça-feira. Carmen quase não levantou do sofá. O canto onde estava sentada havia se tornado o único pedaço da casa que guardava algum calor. Um calor frágil, mantido por 2 mantas gastas e 3 casacos que ela vestia ao mesmo tempo. Cada movimento exigia energia que ela já não tinha, mas aquele toque insistente trazia um padrão familiar. Um toque e depois outro. Sempre 2. Era assim que Sueli tocava desde adolescente. Aos poucos, Carmen se ergueu, sentindo os ossos protestarem como se a idade tivesse dobrado nos últimos meses. Arrastou os pés até a porta e a abriu com um estalo. Sueli estava ali, segurando 2 sacolas de supermercado e encarando a mãe com uma expressão que começou em surpresa e rapidamente deslizou para algo mais pesado, mais sombrio. Ela demorou alguns segundos observando aquela figura frágil à sua frente. Os casacos sobrando no corpo emagrecido, a calça larga presa por um cinto folgado, as mãos geladas tremendo, apesar das camadas de roupa. O rosto, antes arredondado de sua mãe, agora tinha sombras profundas nas bochechas. Mãe! Foi só isso. Sem pergunta, sem suavidade. Apenas um choque contido. Carmen abriu espaço para que a filha entrasse. Sueli encaminhou até a sala, parou diante do termômetro digital preso à parede e viu o número: 14 graus Celsius. Dentro de casa. Mãe, por que está tão frio aqui? Perguntou apertando os lábios. Está 10 graus lá fora. Você pode ficar doente desse jeito. Carmen respirou fundo, preparando a desculpa que repetia para si mesma todos os dias. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Suelen entrou na cozinha. Carmen não teve coragem de segui-la. O silêncio que veio a seguir foi o pior tipo de silêncio. Esse que antecede uma tempestade. Em poucos segundos, Suelen voltou segurando uma garrafa de leite vencido e 3 sachês de ketchup. Só isso. Nada mais. Mãe, onde está a comida? A voz dela quebrou. Eu tenho uns biscoitos no armário e um pouco de arroz, sussurrou Carmen. Suelen respirou fundo, lutando para não explodir. Tremendo de indignação, pegou o celular e discou. Carmen já sabia para quem. Misael atendeu na segunda chamada. O que houve, Su? O que houve? Ela respondeu, a voz subindo. Acontece que a nossa mãe está passando fome. Está vivendo num freezer, Misael. Não tem nada na geladeira dela. Pelo viva voz, ouviu-se o suspiro do filho. A Verônica está cuidando das finanças. Assim é mais seguro. Você sabe que a mãe se atrapalha com... Atrapalha com o quê? Suelen cortou. A mãe foi contadora por 30 anos, Misael. Pelo amor de Deus. Carmen sentiu o rosto queimar de vergonha. Logo depois, o som de saltos ecoou pelo chão da casa. Verônica surgiu na cozinha com o seu sorriso doce, o tipo de sorriso que nunca anunciava coisa boa. Qual é o problema aqui? Perguntou com voz melosa. Suelen encarou a mulher, como se pudesse atravessá-la com o olhar. O problema, Verônica, é que a minha mãe está passando fome, enquanto recebe R$8.000 de pensão todo mês. Verônica apoiou-se no batente da porta com arrogância. Alguém precisa administrar o dinheiro dela. Se deixarmos na mão dela, vai desperdiçar. E, convenhamos, permitir que ela continue morando nesta casa também tem um custo. Cuidar de idoso não é barato. As palavras pousaram no ar como veneno. Permitir que ela continue morando nesta casa. A casa que Carmen e Deoclides haviam comprado há 40 anos. Onde criaram os filhos, onde viveram cada alegria, cada luto, cada início e cada fim. O rosto de Suelen apagou. Ficou completamente neutro. O mesmo rosto que Carmen só vira uma vez, quando a filha tinha 12 anos, e um garoto chamado Daniel empurrou Misael no parquinho. Suelen, sem dizer nada, tinha ido até ele e quebrado o nariz. Agora, aquele rosto estava de volta. Mãe, disse ela, ainda olhando direto para Verônica. Pega seu casaco. A gente vai embora. Espere aí! Verônica deu um passo à frente. Ela não vai a lugar nenhum. Temos um acordo. Acordo
É assim que você chama abuso à idosa agora? O sorriso de Verônica finalmente rachou. Carmen tremia enquanto tentava pegar a bolsa, mas Verônica saltou na frente, bloqueando a passagem. Nesse instante, Misael apareceu ao fundo, com ar de quem queria evitar conflito, mas não tinha coragem de enfrentar a própria esposa. Mãe, talvez seja melhor você ficar, disse ele sem convicção alguma. Suelen girou lentamente a cabeça para o irmão. Você realmente acha que deixar sua mãe passando fome é administrar o dinheiro dela? Carmen conseguiu vestir o casaco. Suelen segurou ao braço dela com firmeza e a conduziu até a porta. Verônica começou a protestar, mas Suelen não deu importância. Antes de sair, porém, ela se inclinou e disse algo tão baixo que apenas Carmen ouviu. Mãe, preciso que você confie em mim pelos próximos 3 meses. Não conte a ninguém o que vamos fazer. Pode confiar? Carmen só conseguiu assentir. E pela primeira vez em muitos meses, sentiu algo diferente de medo. Sentiu que Suelen tinha um plano e que Verônica não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. O caminho até o Hospital Santa Maria foi silencioso. Sueli dirigia com os olhos fixos na estrada, mas Carmen via o aperto em seus dedos no volante como se ela segurasse não apenas o carro, mas toda a revolta acumulada das últimas horas. Carmen queria dizer algo, qualquer coisa que aliviasse o peso que a filha carregava, mas não encontrava forças nem palavras. Ao chegar no hospital, Sueli desligou o carro com firmeza. Mãe, quando foi a última vez que a senhora comeu uma refeição completa? Perguntou, com a voz embargada. Carmen abriu a boca, mas nada saiu. As semanas tinham se tornado um borrão. Dias de café fraco, algumas colheradas de arroz, bolachas para enganar o estômago e a sensação constante de vazio. Eu como, tentou dizer. Mas sua voz falhou. Até para mentir, faltava energia. Sueli apenas respirou fundo, saiu do carro e a ajudou a descer. Carmen percebeu pela primeira vez que estava fraca demais para caminhar sem apoio. Dentro do hospital, Sueli explicou rapidamente que a mãe estava passando por tonturas e fadiga. Não era toda a verdade, mas era verdade o bastante para justificar urgência. Em menos de 20 minutos, uma enfermeira a chamou para a triagem. O jovem médico que entrou no consultório parecia ter menos idade que Misael. Ele examinou Carmen com cuidado, mediu sua pressão, avaliou a temperatura e a fez subir na balança. Quando o número apareceu no visor, Sueli levou a mão à boca. Isso tá certo? Ela perguntou, com a voz trêmula. Infelizmente está, respondeu o médico. Dona Carmen, a senhora pesa 47 quilos. Carmen lembrava-se bem de quando pesava 62. Havia sido assim a vida inteira, saudável, forte, ativa, até que tudo começou a piorar. O médico continuou explicando, mas Carmen mal ouvia. Era como se uma névoa envolvesse sua cabeça, até que outro nome a trouxe de volta. Daniela, disse o médico, chamando a assistente social. Ela vai conversar com vocês. A porta se abriu e uma mulher de voz suave, olhar firme e postura acolhedora entrou na sala. Daniela se apresentou, sentou-se ao lado da cama e disse: Sua filha me contou que a senhora tem enfrentado algumas dificuldades em casa. Gostaria de falar sobre isso? Aquela pergunta, tão simples e tão direta, fez algo dentro de Carmen desabar. Ela tentou segurar, tentou respirar fundo, mas quando olhou para a Sueli, viu preocupação, amor, medo e não conseguiu mais segurar. As lágrimas vieram antes das palavras. Carmen contou tudo. A comida racionada, a pensão que nunca via, a geladeira vazia, o frio, os meses pedindo à própria barriga que ficasse quieta, a vergonha, o medo constante de ser um peso. Daniela notava com calma, sem interromper. Sueli apertava a mão da mãe com tanta força que parecia ancorá-la à vida. Quando o médico voltou com os resultados dos exames, a situação ficou ainda mais clara.
E muito mais grave. Dona Carmen, ele disse olhando nos olhos dela, a senhora está severamente desnutrida. Seus níveis de vitaminas estão perigosamente baixos. O corpo está consumindo suas próprias reservas para sobreviver. Isso não acontece de uma hora para outra. São meses de alimentação inadequada. Carmen olhou para as próprias mãos, tão finas, que parecia que os ossos queriam atravessar a pele. Nós precisamos interná-la, completou o médico. Sueli imediatamente discordou. Ela vai para minha casa, disse. Mas eu quero todos os exames impressos, tudo documentado. Daniela e o médico trocaram olhares, mas respeitaram a decisão. Entregaram tudo: resultados, laudos, observações, avaliação nutricional, anotações da assistente social, e Daniela completou. Eu também abrirei um registro formal de denúncia. O que está acontecendo com a senhora é crime. Um caso claro de abuso financeiro e negligência. A palavra crime ecoou como um trovão na cabeça de Carmen. Ela sempre tentava atenuar as coisas, inventar desculpas para o comportamento da nora, evitar enxergar o que estava diante dos olhos dela. Mas agora não havia mais como negar. Quando saíram do hospital, Sueli dirigiu direto para uma agência bancária pequena, perto da universidade. Lá, foram atendidas por Clayson, um bancário calmo e eficiente. Senhora Carmen, vamos abrir uma conta nova em seu nome somente de sua titularidade. Apenas a senhora poderá movimentá-la. Carmen assinou os papéis com a mão trêmula, mas ao mesmo tempo sentiu algo renascer dentro dela. Era pequeno, mas real. Era controle. Vamos transferir somente uma parte da sua pensão por enquanto. O suficiente para você viver bem, mas não o suficiente para que Verônica perceba a mudança imediatamente. Naquela noite, sentada na cozinha de Sueli diante de um prato de comida de verdade, arroz, feijão, frango, cheiro verde, tudo bem temperado. Carmen sentiu as mãos tremerem antes mesmo de tocar o talher. Era como se o seu corpo não acreditasse que aquilo era para ela. Mãe, disse Sueli abrindo o notebook. Preciso te mostrar uma coisa. Ela virou a tela. Carmen viu a página de histórico do computador de sua própria casa. Mas não eram buscas dela. Eram de Verônica. Calculadora de expectativa de vida, quanto tempo um idoso vive sem comer direito? Quanto dura uma herança após o falecimento? Como se tornar procurador legal? Sintomas de desnutrição em idosos. Um arquivo em Excel, com datas, com projeções, com cenários. E em amarelo, uma linha destacada. Expectativa de vida aos 70 anos. Carmen levou a mão à boca. As lágrimas desceram em silêncio. Verônica estava planejando, calculando, antecipando. Sueli fechou o notebook devagar e segurou a mão da mãe. Nós vamos resolver isso, mãe. Tudo. Mas preciso que a senhora me confie do início ao fim. Pode confiar? Carmen assentiu. Pela primeira vez desde a morte de Euclides, ela sentiu que não estava sozinha. Ela tinha uma filha que lutaria até o fim. E Verônica? Verônica estava prestes a aprender que subestimar Carmen e principalmente subestimar Sueli seria o maior erro da vida dela. A manhã seguinte começou diferente. Carmen acordou na casa de Sueli sentindo o cheiro de café passado na hora e pão quentinho. O sol entrava pelas cortinas claras do quarto de hóspedes e por alguns segundos ela esqueceu do pesadelo que tinha vivido nos últimos meses. Depois, tudo voltou como um peso no peito, mas o ambiente acolhedor a lembrava que agora existia alguém lutando por ela. Sueli entrou no quarto com uma bandeja. Bom dia, mãe. Consegui marcar a consulta com o advogado para hoje às 11. Vamos encontrar o Dr. Robert Caldwell.
Carmen engoliu seco. Nunca tinha precisado de advogado na vida, muito menos para algo tão grave quanto aquilo. Mas se Sueli dizia que era necessário, ela acreditava. Elas chegaram ao escritório do advogado pouco antes do horário. O prédio era antigo, com piso de madeira encerada e quadros de paisagens na parede, transmitindo uma seriedade silenciosa. Caldwell era um homem de meia idade, olhar atento e postura firme. Assim que viu Carmen, levantou-se e apertou sua mão com delicadeza. Dona Carmen, sua filha me adiantou parte da situação, mas antes de qualquer coisa, preciso que a senhora saiba que não está sozinha e que o que está vivendo é mais comum do que imagina, disse ele com voz calma. Carmen sentiu os olhos marejarem imediatamente. O advogado escutou cada detalhe com paciência. A comida racionada, a casa gelada, o controle da pensão, a manipulação de Verônica e a omissão de Misael. Quando Sueli mencionou o histórico de buscas encontrado no computador e o arquivo de Excel com cálculos sobre a expectativa de vida, Caldwell se inclinou para a frente. Sério. Isso é extremamente grave, mas antes de qualquer ação legal, preciso de algo essencial, comprovação da plena capacidade cognitiva da senhora. A primeira defesa dessa nora será dizer que a senhora não sabia o que estava fazendo e que ela apenas ajudava. Carmen sentiu o coração apertar. O senhor acha que eu posso ter algum problema? Ela perguntou. Acho que a senhora está completamente lúcida, mas preciso de documentos, respondeu ele. E, para isso, vamos fazer testes específicos. Foram 3 horas de exercícios, perguntas, memorização, cálculos simples, padrões visuais e atividades que Carmen não fazia desde os tempos da escola. No começo ela estava nervosa, mas conforme respondia corretamente, sentia um orgulho discreto surgindo dentro de si. Quando terminou, Caldwell sorriu. Dona Carmen, seu desempenho foi excelente. Agora temos uma prova oficial de que a senhora está plenamente capaz. Isso muda tudo. A sensação de alívio foi tão grande que Carmen precisou respirar fundo várias vezes. Mas aquilo era apenas o início. Nos dias seguintes, Sueli começou uma verdadeira operação de guerra. Ligou para contatos, reuniu papéis, organizou documentos, puxou extratos antigos, vasculhou caixas de correspondências esquecidas por Carmen e, principalmente, começou a reunir testemunhas, uma parte que Carmen jamais imaginaria. Primeiro foram até a casa de Dennis, o carteiro. Ele abriu a porta surpreso, mas quando ouviu a situação não hesitou. Dona Carmen? Claro que eu testemunho. Eu vi sim. Vi a senhora buscando latinhas na rua para trocar por moedas. Sempre achei estranho, mas não queria ser invasivo. Anoto tudo direitinho. Ele assinou a declaração sem hesitar. Depois foram à farmácia falar com Leila, a funcionária que atendia a Carmen há anos. Ela parou de pegar um medicamento de pressão, Leila disse, visivelmente abalada. Achei que tinha melhorado, mas agora vejo que era falta de dinheiro. Coitada. Ela também escreveu e assinou uma declaração. A terceira visita foi a Marisa, a vizinha sempre séria. Carmen tinha certeza que a mulher não gostava dela, mas quando Sueli contou o que havia acontecido, Marisa ficou branca. Eu sabia que tinha alguma coisa errado. Vi a senhora sempre encolhida, com roupa demais. Às vezes achei que podia te oferecer algo, mas não queria parecer intrometida. Meu Deus, Dona Carmen, claro que dou meu depoimento. Cada declaração assinada era mais um peso tirado das costas de Carmen e mais um tijolo colocado no armazém de provas contra Verônica. 2 semanas depois, Caldwell chamou as duas ao escritório novamente. Quando Carmen entrou, encontrou uma mesa repleta de documentos. Extratos e relatórios, pastas, gráficos. No centro estava Dalila, a contadora forense contratada para investigar. Ela cumprimentou Carmen com um aperto de mão firme. Dona Carmen, eu lamento profundamente o que a senhora passou, mas também preciso lhe dizer que o seu caso é um exemplo clássico de abuso financeiro muito bem planejado. Dalila abriu uma pasta cheia de movimentações bancárias. A nora da senhora desviou cerca de R$200 mil ao longo de 2 anos. Compras de luxo, viagens, restaurantes caros, tudo pago com a sua pensão. Não há justificativa legal para isso. Carmen sentiu o ar sumir por um momento.
R$ 200.000. Todo aquele dinheiro, dinheiro que ela e Deoclides juntaram com sacrifício, dinheiro que era para garantir dignidade na velhice. Vamos recuperar tudo, Dona Carmen. E não só isso. Vamos garantir que ela nunca mais tenha acesso ao seu patrimônio. Ele então apresentou algo chamado Trust Irrevogável, que protegeria todos os bens de Carmen de qualquer tentativa de manipulação futura. A casa, investimentos, seguro de vida, tudo seria administrado por Sueli, exclusivamente. O golpe final foi a atualização do testamento. Misael recebeu apenas R$ 1 simbólico. Verônica, nada. Carmen assinou cada página com a mão trêmula mais firme. Em cada assinatura, sentia que estava pegando sua vida de volta. Quando terminou, Caldwell disse: "Agora vamos esperar o momento certo para agir. Eles não sabem que estamos armados até os dentes com provas, e isso é uma vantagem enorme." Carmen saiu do escritório sentindo algo que não sabia nomear. Não era raiva, não era esperança. Era o início da justiça. E Verônica ainda não fazia ideia do que estava vindo na sua direção. 3 semanas haviam se passado desde que Carmen saíra da própria casa com Sueli. Ela já estava mais forte, o rosto ganhara cor, as roupas voltaram a caber e o frio constante finalmente desaparecera. Mas, mesmo com a recuperação física, havia algo dentro dela que ainda tremia sempre que pensava em Verônica. Sueli sabia disso e, por isso, passou aquele tempo preparando cada passo com precisão cirúrgica. Ela sabia que o confronto era inevitável. Ele veio em uma tarde de segunda-feira. Carmen estava sentada na sala de Sueli, lendo um livro, quando ouviu a campainha tocar, seguida de batidas fortes e impacientes. Sueli foi até a porta com o celular na mão, pronta para qualquer coisa. A nova campainha com câmera mostrava Misael e Verônica do lado de fora e o rosto da nora estava vermelho de raiva. Sueli abriu a porta apenas o suficiente para bloquear a entrada. "Queremos ver a mãe", disse Misael, nervoso. Verônica empurrou o braço dele e se aproximou, quase colando o rosto na fresta da porta. "Onde ela está? E onde está o dinheiro dela? A pensão não caiu na minha conta esse mês." Sueli nem piscou. "A pensão da minha mãe agora vai para uma conta que só ela acessa." Verônica ficou imóvel por alguns segundos, depois explodiu em gritos. "Vocês não podem fazer isso! Eu sou responsável pelas finanças dela! Eu tenho poder de decisão! Vocês não têm o direito!" Sueli deu um passo à frente, firme como uma rocha. "Verônica, você nunca teve poder nenhum. Nunca teve procuração, nunca teve autorização legal. Só tomou o cartão dela como se fosse seu." Carmen, no sofá, conseguia ouvir tudo. As mãos instintivamente começaram a tremer. "Eu cuidei dela", Verônica latiu. "Eu mereço compensação. Sabe quanto custa um cuidador? Eu fiz tudo por essa casa." "Fez?" Sueli arqueou a sobrancelha. "Porque os médicos disseram que ela estava com desnutrição severa, Verônica, com níveis de vitaminas perigosamente baixos, com o corpo literalmente consumindo a si mesmo." Por alguns segundos, o silêncio dominou tudo. Verônica engoliu seco, mas rapidamente tentou recuperar o controle. "Isso é invenção. Ela sempre reclamou demais. Ela confundia horários, esquecia coisas." "Interessante", disse Sueli, "porque temos testes médicos comprovando que a minha mãe está com plena capacidade cognitiva, inclusive acima da média para a idade dela." Verônica piscou rapidamente. Misael começou a parecer confuso, mas Sueli não havia terminado. "E é bom você saber, Verônica, que esse papo todo está sendo gravado." A nora perdeu completamente a cor do rosto. Eu não estou sendo tratada com respeito. Eu vou chamar um advogado. Isso não vai ficar assim. Vocês são manipuladores." Sueli deu um sorriso frio. "Que ótimo! Vai ser ótimo mesmo que você chame um advogado, porque assim poderemos mostrar tudo a ele. Os R$ 200.000 desviados da conta da minha mãe, as compras de luxo, a viagem de R$ 8.000, os jantares caríssimos e o histórico de busca sobre expectativa de vida, Verônica."
A mulher realmente pareceu quebrar naquele momento. Suas pernas vacilaram. Ela olhou para Misael como se pedisse que ele a defendesse, mas ele não disse nada. Apenas olhou para a esposa como se finalmente enxergasse tudo pela primeira vez. Quando Verônica recuperou a voz, ela não gritou, apenas sussurrou com veneno. Vocês vão pagar por isso. Não, disse Sueli. Quem vai pagar é você. Ela então fechou a porta, deixando Verônica do lado de fora gritando ameaças desconexas, enquanto Misael tentava segurá-la. Depois daquele dia, começaram a chegar cartas. Não de amigos, não de familiares, mas de advogados. O primeiro envelope veio para a casa de Sueli num sábado de manhã. Carmen estava tomando chá quando a filha abriu o envelope com uma calma assustadora. Eles estão contestando a transferência da pensão, disse Sueli lendo o documento. Alegam que você está sendo manipulada e que não tem capacidade de decidir por si mesma. Carmen sentiu o estômago embrulhar. Eles querem me declarar incapaz. Querem sim, respondeu Sueli, mas não vão conseguir. Naquela mesma tarde, Caldwell ligou avisando que já esperava esse movimento. Não se preocupem, disse ele. Temos tudo. Testes cognitivos, laudos médicos, provas financeiras e testemunhas. É o tipo de caso que desmontamos em minutos. Mas Verônica não ia desistir tão cedo. Na semana seguinte, outro documento chegou. Desta vez, ainda mais agressivo. Eles exigiam ver Carmen, exigiam falar com ela sozinha, exigiam restabelecer o acordo familiar. Acordo? Carmen sussurrou. Eu nunca concordei com nada. Exato, respondeu Sueli. E eles nunca vão te ver sozinha. Não permitirei. Foi nesse momento que Sueli recebeu uma ligação. Era Caldwell. Está na hora, ele disse. Na hora de quê? Perguntou Carmen com o coração disparado. De mostrar as cartas. Todas. Vamos protocolar as denúncias criminais amanhã. Carmen ficou em silêncio. Por meses, sentiu-se apagada, diminuída, envergonhada. Agora, pela primeira vez, era como se tivesse uma voz novamente, ainda fraca, mas real. Eu estou com vocês, disse ela, com firmeza inesperada. Sueli sorriu. A senhora não tem ideia do quanto isso muda tudo. Naquela noite, Carmen dormiu profundamente pela primeira vez em muito tempo, e enquanto dormia, Verônica recebia notificações jurídicas uma após a outra, cada uma trazendo à tona a verdade que ela tentou esconder. O jogo havia virado, e pela primeira vez, Carmen sentia que a justiça estava finalmente começando a alcançá-los. As semanas seguintes foram como assistir a uma grande engrenagem de justiça finalmente começando a girar. Lenta no início, mas poderosa. Inevitável. Carmen observava tudo da casa de Sueli, onde agora vivia em paz, recuperando peso, recuperando o brilho nos olhos, recuperando até o hábito de sorrir. Mas Verônica, para ela, o mundo estava desmoronando. Tudo começou com as 3 cartas que Caldwell enviou, cada uma delas um golpe certeiro. Uma para Verônica, outra para Misael e a terceira diretamente para o advogado que eles haviam contratado às pressas. A correspondência continha uma lista detalhada de provas que Carmen e Sueli haviam reunido. Extratos bancários, laudos médicos, declarações de testemunhas, cópias do histórico de buscas de Verônica, o registro do novo trust e, sobretudo, a constatação de R$200 mil roubados. De acordo com Caldwell, eles ficariam sem chão. E foi exatamente isso que aconteceu. Na manhã seguinte ao recebimento das cartas, o celular de Sueli começou a tocar sem parar. Primeiro Misael, depois Verônica, depois números desconhecidos, todos ignorados. Carmen, apesar do nervosismo, sentia uma estranha satisfação silenciosa cada vez que via o telefone vibrar em desespero. Mas o que realmente abalou Verônica foi o documento de Dalila,
A contadora forense. Ali estava, página por página, cada centavo desviado, datado, comprovado, rastreado. Era impossível negar. Quando Verônica finalmente conseguiu falar com Sueli, porque Sueli atendeu apenas para gravar, a nora não gritava mais. Ela implorava. Sueli, pelo amor de Deus, me ajude. Eu pago, eu devolvo, eu consigo um empréstimo. Eu não posso perder tudo. Procure seu advogado, respondeu Sueli com uma calma que cortava como faca. Nada será resolvido entre nós. A ligação terminou com Verônica soluçando, e Carmen ouviu tudo da mesa da cozinha. Ela não sentiu pena. Sentiu justiça. Mas o golpe mais duro ainda estava por vir. Dias depois, Misael ligou para Carmen, não para o celular de Sueli, para o número antigo da mãe, que ele tinha desde criança. Carmen olhou para o visor por longos segundos antes de atender. Mãe, a voz dele saiu baixa, trêmula. Mãe, por favor, diga que isso é um engano. Carmen fechou os olhos. Respiração curta. O que, Misael? A Verônica, ela disse que só se casou comigo por causa do seu dinheiro, mãe. Ela disse que perdeu anos esperando a senhora morrer. Ela disse isso na minha cara. Mãe, isso é verdade? Carmen ficou em silêncio por um longo tempo. E o silêncio foi a resposta. Do outro lado, Misael começou a chorar. Chorar como um menino. Mas Carmen não conseguiu sentir o mesmo que sentia antes. Algo havia se quebrado dentro dela. Uma confiança que nunca mais se reconstruiria. Você viu a minha geladeira vazia, Carmen disse, enfim. Você viu eu tremendo de frio dentro da minha própria casa. E não fez nada. Ele tentou argumentar, mas ela sabia que qualquer frase começaria com eu achei, eu pensei, ela disse. Carmen desligou. 3 dias depois, Caldwell informou. Seu filho entrou com um pedido de divórcio. Carmen apenas assentiu. O casamento dele tinha sido construído sobre uma mentira. E agora desabava como tudo mais. Mas nem o divórcio foi o pior que Verônica enfrentou. Dalila descobriu algo monstruoso. Durante uma consulta com Caldwell, ele espalhou mais documentos sobre a mesa. Dona Carmen, encontramos uma apólice de seguro de vida no valor de R$500 mil, em nome da senhora. Quem aparece como beneficiária é Verônica. Carmen sentiu o coração parar por um instante. Mas eu nunca assinei isso? Sim. A assinatura foi falsificada e combinada com seu estado de desnutrição, o histórico de pesquisas dela e o controle financeiro. Isso é uma prova fortíssima de intenção. Intenção de quê? Carmen perguntou, embora já soubesse a resposta. Sueli apertou a mão da mãe. Mãe, ela estava esperando a senhora morrer. Talvez acelerando isso. Carmen sentiu um frio que não vinha de temperatura nenhuma. Foi naquele dia que a ficha caiu completamente. Não era apenas abuso financeiro. Era uma ameaça real à sua vida. Semanas depois, quando Sueli e Carmen voltaram ao escritório de Caldwell, foram surpreendidas por uma notícia inesperada. A TV local quer entrevistar vocês. A repórter Márcia quer fazer uma matéria especial sobre abuso financeiro de idosos. Isso pode ajudar muitas pessoas. Carmen hesitou. Expor sua história era assustador. Mas daí pensou nas latinhas que recolheu na rua, na geladeira vazia, no frio dos ossos, e pensou em quantas outras pessoas poderiam estar vivendo o mesmo sem coragem de denunciar. No fim, aceitou. A entrevista foi gravada sem revelar nomes completos. Márcia foi delicada, profissional, gentil,
E a edição final da matéria foi emocionante, mostrando dados, depoimentos de especialistas, trechos da fala de Carmen e, principalmente, o trabalho incansável de Sueli. Quando a matéria foi ao ar, o impacto foi imediato. A cidade toda comentava. As pessoas começaram a reconhecer o caso. Mensagens chegavam todos os dias de apoio, de solidariedade, de identificação. Mas o efeito mais rápido aconteceu na vida de Verônica. Ela foi chamada na empresa, questionada, confrontada e demitida no mesmo dia. Carmen soube disso pela própria Dalila, que riu baixinho ao comentar. Aparentemente, a empresa não quer ninguém investigado por apropriação indébita na equipe de contabilidade. O mundo de Verônica estava ruindo. E isso não era nem o começo, porque o processo criminal estava prestes a começar. E ali não haveria mais fuga. Justiça, renascimento e o fim do silêncio. O processo criminal começou 6 meses depois de Carmen ter deixado sua antiga casa. O tribunal era menor do que ela imaginava, com um banco simples de madeira e luzes frias que deixavam o ambiente austero, quase duro. Mas nada ali a assustava tanto quanto a presença de Verônica, sentada do outro lado da sala. Carmen a observou em silêncio. A mulher que antes exibia arrogância em cada gesto, agora estava abatida, pálida, com os ombros curvados. Usava roupas simples, bem diferentes das peças caras que comprava com o dinheiro de Carmen. Era como se a verdadeira Verônica estivesse finalmente exposta, frágil, desesperada, sem máscaras. Quando a promotora Dolores começou a falar, a sala inteira ficou em silêncio absoluto. Ela apresentou a linha do tempo dos abusos, a apropriação da pensão, as compras extravagantes, a viagem caríssima, o abandono financeiro, o histórico de buscas indicando o cálculo da expectativa de vida de Carmen, a criação da planilha com cenários possíveis e até mesmo a apólice de seguro forjada com assinatura falsa. Cada prova era um golpe. A desnutrição severa documentada em prontuário médico. As declarações de Denis, Leila e Marisa. Os extratos organizados por Dalila. A avaliação cognitiva confirmando que Carmen estava lúcida. O depoimento emocionado da própria Carmen. Verônica tentou argumentar, dizendo que estava cuidando de Carmen, que a idosa era confusa, difícil e ingrata. Mas quanto mais falava, mais contraditória soava. O advogado dela às vezes cobria o rosto com a mão, como se tentasse esconder a vergonha. O momento mais devastador veio quando a promotora exibiu no telão o histórico de pesquisas da Nora. Quanto tempo um idoso sobrevive sem alimentação adequada? Como acelerar a herança? Expectativa de vida de mulher idosa? Como se tornar procurador legal? Verônica tentou dizer que era curiosidade, mas a planilha desmentia qualquer justificativa. E então veio a revelação final. A apólice que seguro falsificada. Quando a juíza analisou o documento, sua expressão mudou. Ela virou-se para Verônica com um olhar severo. Esse documento é uma ameaça direta à vida da vítima. É prova de intenção. Intenção grave. Carmen nunca tinha visto uma sala tão silenciosa. Ao final de 3 dias de audiência, a juíza leu a sentença com voz firme, impessoal, mas carregada de justiça. Verônica, você é condenada a 4 anos de reclusão pelos crimes de fraude, falsificação, apropriação indevida e abuso financeiro contra a idosa. Além disso, deverá pagar R$500 mil em indenização e perdas e danos. Esta quantia não poderá ser removida mediante falência ou negociações futuras. É uma dívida permanente. Verônica soluçou ao ouvir a palavra reclusão. Mas Carmen não sentiu ódio. Sentiu libertação. Porque ali, naquele tribunal, pela primeira vez em muito tempo, ela ouviu sua própria voz.
Os meses seguintes foram de reconstrução. Com a prisão de Verônica e o fim do casamento de Misael, Carmen e Sueli voltaram suas atenções para uma nova vida. Carmen ganhou peso, recuperou o brilho da pele, retomou velhos hobbies e até começou outros. Descobriu que gostava de fazer artesanato, que gostava de grupos de leitura, que adorava dar risada com as vizinhas. E, principalmente, descobriu que gostava de viver de novo. O caso ganhou repercussão na cidade, principalmente depois da matéria televisionada. O convite para falar no evento anual da Fundação de Prevenção ao Abuso de Idosos veio alguns meses depois, e Carmen, no início, achou que não conseguiria subir no palco. Mas Sueli a encorajou, dizendo: "Mãe, alguém salvou a senhora. Agora a senhora vai salvar outras pessoas." No dia do evento, Carmen usou um vestido azul marinho que caía perfeitamente no corpo recém-recuperado. As luzes do salão refletiam nas taças de vidro e centenas de pessoas estavam ali, esperando para ouvi-la. Quando se aproximou do microfone, as mãos tremiam. Mas bastou respirar fundo e pensar em tudo o que havia vivido, e em tudo que mais ninguém deveria viver, para que sua voz saísse firme. Ela falou sobre a fome silenciosa dentro da própria casa, sobre o frio que cortava a pele mesmo debaixo de vários casacos, sobre a vergonha que a impedia de pedir ajuda, sobre a coragem de Sueli e sobre a escolha de não deixar isso acontecer com outras pessoas. Quando terminou, a sala inteira se levantou. O aplauso parecia não ter fim. Carmen chorou, não de tristeza, mas de libertação. Naquela noite, ao chegar à casa de Sueli, encontrou o filho esperando na varanda. Misael parecia menor, quebrado, arrependido. "Mãe", ele disse chorando, "por favor, me perdoe. Eu fui cego, eu fui covarde, eu falhei com a senhora. Eu te imploro, deixa eu fazer parte da sua vida de novo." Carmen ouviu, respirou fundo e disse a verdade. "Algumas coisas são imperdoáveis, meu filho. A senhora que eu fui um dia teria aceitado qualquer desculpa. A que eu sou hoje não pode aceitar o que fez. Eu preciso deixar ir." E entrou na casa deixando para trás a porta que ele próprio um dia havia fechado para ela. A vida continuou, mas de um jeito novo. Carmen se tornou voluntária em um centro de apoio a idosos. Ajudou 4 pessoas a reconhecerem abusos antes que fossem tarde demais. Criou uma pequena rede de proteção e passou a usar a sua história como combustível para impedir novas injustiças. Verônica saiu da prisão depois de 3 anos por bom comportamento. Trabalha numa loja barata, onde paga um salário mínimo e continuará pagando a dívida de Carmen pelo resto da vida. Não por vingança, mas por consequência. Carmen agora tem 72 anos, saudável, feliz, protegida, livre e, acima de tudo, dona da própria história. Porque o maior triunfo não foi ver Verônica perder tudo. O maior triunfo foi recuperar a vida que ela tentou roubar. Foi renascer, mais forte, mais sábia, mais inteira, e transformar dor em propósito. Hoje, toda vez que Carmen estende a mão para ajudar outra pessoa, ela sente algo que achou que nunca mais sentiria: vitória, justiça e a certeza de que nunca é tarde para recomeçar.